Enfim, chegou 2021. O ano se inicia, é como você pegar um livro com 365 páginas e escrever uma nova história, a cada uma delas. Este ano, nós vamos mostrar para vocês várias histórias e compartilhar tudo com vocês. Então, fiquem ligadinhos. Se liga aí! A Du, distribuidora de bebidas, é a melhor opção para você. Ela possui 2 lojas, uma aqui em Araucária e a outra em Campo do Tenente. Venha conferir a nossa diversidade de bebida e o melhor preço. Vem pra Du! No quadro Quebrando Preconceitos de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Kelly e do Vini. Esse quadro tem ajudado muitas pessoas na conscientização em relação ao autismo. Tudo bom, Kelly? Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Obrigada eu pelo convite. Tudo bem, Vinícius? Kelly, conta um pouquinho da sua história para nós. Como que foi a situação de você conhecer o autismo do seu filho? Então, o Vinícius é autista leve, ele está com 16 anos. E, assim, foi uma gravidez meio conturbada, eu tinha 19 anos na época. E não estava tão preparada para receber aquela criança, mas, enfim, as coisas foram caminhando. O nascimento do Vinícius, já na maternidade, ele teve crises de choro. E aí as enfermeiras me falavam assim: mãe, você não está dando leite o suficiente, você não está dando mamar o suficiente. E eu naquela pressão, né, aos 19 anos, sem saber exatamente por que o meu bebê chorava tanto. E os pediatras examinaram e como ele mamava, né, fez tudo direitinho, dormia, a gente trouxe para casa. E aquela coisa, você era mãe de primeira viagem? De primeira viagem, exatamente. E esses choros foram constantes e continuaram durante todas as noites. Eram mais noturnos esses choros do Vinícius. Durante o dia ele dormia, ele mamava bem, mas tinha essa questão. E daí falavam que era cólica, me pediam para dar chá disso, chá daquilo, e você fica perdida. E o pediatra diz: não, só dá o leite do peito. E o que fazer, né? E assim foi a minha caminhada assim, de início. O Vinícius teve dermatite atópica, já com poucos dias de vida, a gente já percebeu. O que era essa dermatite atópica? Começou como se fossem umas brotoejas na cabecinha, no rostinho, nas dobrinhas de braço e perna. E começou a ficar muito vermelhinho, dava ferida, e a gente percebia que ele se irritava muito. Então, a gente foi a alguns dermatologistas até que falaram que era dermatite atópica, que é uma alergia que o corpo ele produz uma defesa em excesso para qualquer coisa do ambiente e também de fundo emocional, porque daí tem a questão eu sou meio leiga ainda nessa, a gente fala meio por cima, não posso falar com propriedade, né? Que você sabe. Mas isso, que eu sei, daí a gente produz um hormônio e esse hormônio faz com que o corticoide, né, o excesso ou falta de corticoide, não lembro, mas faz com que o corpo reaja dessa maneira. Então tinham muitas feridas, e aí junto com o choro da noite vinham as crises da dermatite atópica. Então, era noites inteiras sem dormir, passando por muitos dermatologistas, creme disso, creme daquilo. E aí, junto veio também o histórico de problema de asma, de bronquite, então respiratório. Toda essa parte alérgica, né, do organismo dele foi indo. E a gente estava muito focado nisso, na questão da saúde do Vinícius. E aí veio também a parte quando ele começou a receber alimentação. Daí começa com fruta, começa com coisinhas doces, depois vai para comidinha salgada, dá fruta inteira, não amassa. Assim, alguns falavam Bart, alguns falavam não porque ele tem que experimentar.
E aí, lá vai eu fazendo tudo né, que tinha que fazer. E ele não aceitava nada. Nada. Ele fazia ânsia, ele não aceitava nada que fosse inteiro, ele não pegava em nada, desde bebê, assim, já. Ele não conseguia melecar a mão, que ele ficava agoniado e só ficava no leite. E aí começamos a experimentar coisas para ver o que ele aceitava. E ele só aceitava comida batida. Então era um legume, uma batata, uma cenoura, uma beterraba, tinha que dar uma misturada, porque a preocupação com a alimentação é grande. Sim, eles vão crescendo, né? Então, e aí só o leite. Chegou uma fase do Vinícius que ele não aceitava nem o leite, nem a mamadeira. E aí, no desespero, a gente dava a mamadeira para ele dormindo, que era quando ele aceitava. Então, assim, foi uma luta bem grande nessa questão da alimentação. Desculpa. Não. Porque a culpa cai em cima da mãe, né? Infelizmente. Hoje eu sei que não é culpa da mãe, né? Mas a questão da alimentação é muito séria. Porque tem muita cobrança e você também se cobra muito porque você pensa, meu filho não tá comendo, ele vai ficar doente, né? Que tipo de mãe sou eu, gente, né? A sociedade fala que mãe é que não dá comida. E aí ele foi pra creche, e na creche me cobravam, ele não tá comendo. E aí eu fazia marmitinha e levava pra creche. E aí ele não aceitava das professoras. Na minha hora eu trabalhava perto onde ele estudava. Você é professora? Sou professora de educação infantil. E aí, no meu horário de almoço, eu ia até a escolinha dele, que era 2 quadras, para dar almoço para ele. Então, assim, essa questão da alimentação, de não aceitar e depois não aceitar de outras pessoas, de achar que não era comida de casa, então ele teve uma seletividade alimentar bem séria, bem importante. Mas que, assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo o que ele está comendo, o que ele gosta, quais são as estratégias. E aí eu fui aprendendo no grito, no chute, no empurrão, e vamos. E aí foi quando ele começou a aceitar, aos pouquinhos, coisas diferentes. E daí ia na Nutri, daí foi para terapia ocupacional, né? Isso ocorreu depois que você começou a fazer as terapias com ele? Porque depois do diagnóstico? Antes do diagnóstico, a seletividade alimentar já existia e a gente já corria atrás disso. Mas eu não tinha o diagnóstico do autismo. Então era a questão de... Tô te falando a questão da culpa. Mas você não deu comida inteira. Aí é claro que para ele é mais fácil não mastigar. Né? Isso é uma coisa que me deixava muito triste, porque eu falava, gente, eu tentei. Né? Ninguém tá com a gente o tempo todo para saber o que a gente tentou com os nossos filhos ou não. Então eu tentei, eu dava comida inteira, eu dava pedaços, mas ele não aceitava. E o que o meu filho aceitava era comida batida, então ele comia comida batida. E isso, ele comeu comida batida até os 8 anos, mais ou menos. Né? E que não fez diferença nenhuma. Tá aí. O diagnóstico veio com qual idade? De 5 para 6 anos. Ele estava indo para a escola, ele estava saindo da creche. Na creche já haviam vários encaminhamentos da creche, mais pela questão da seletividade alimentar, mas também porque o Vinícius ele não interagia. Ele interagia muito com as professoras, ele adorava dar uma fugidinha aí na cozinha com a tia do café, porque ele gostava de tomar um cafezinho com leite. Essa parte onde a criança pega e vai direto lá na cantina, isso é normal, porque eles não querem enfrentar fila, eles entram direto lá para ficar e para comer coisa lá dentro. O meu também faz isso, só para você ter uma ideia. Sim, e aí, como o Vinícius, ele era, assim, sempre foi uma criança tranquila no sentido de comportamental, assim, então ele era muito tranquilo. A questão da fala, que era a ecolalia, ele tinha bastante, então a gente ensinava, obrigado, por favor, com licença, mas para ele era o tempo todo, qualquer coisa, e se alguém não falasse, se ele entregasse um lápis para você, e você não falasse de nada, ele olhava para você e falava de nada. Então, assim, porque era aquele tempo, aquela coisa, só para puxar um ganchinho aí de... Então ele era conhecido na creche toda, por todas as professoras, porque ele fugia da sala para ir explorar, investigar. Assim, ele não gostava de brincar com as crianças, mas ele gostava de explorar. Mas ele não tinha nenhum amigo, assim? Na creche, não.
Na creche Se ele... identificar? Não, na creche não. Porque às vezes tem uma criança que ele não se identifica, mas a criança se identifica com Essa ele. sim. Entendeu? Daí Ele... que quer ajudar, que quer ficar o tempo todo Isso. junto. Nós tivemos, que foi a Gabi, né, filho? Uma amiga muito importante, então desde a creche, só que a Gabi era essa questão. O Vinícius, no começo, quando ele estava na creche, ele não se incomodava muito em dar atenção para ela, brincar, etc. Ela sempre puxando ele, né? Porque o foco dele eram os adultos, enfim, não quero ficar com as crianças. Mas eles começaram a ter um vínculo no fundamental. E aí foi que ele começou, porque eu falo, existe o Vinícius antes do diagnóstico, o Vinícius depois do diagnóstico terapias. /terapias. Porque assim, antes ele ia na psicóloga, fazia terapia comportamental, mas não era focado no autismo. Era uma coisa meio genérica, porque o primeiro diagnóstico do Vinícius foi TDAH. Né? Assim, não sei muito o que justificar com o TDAH, porque ele não tinha muito, não era uma criança muito agitada, Então mas a questão do choro. Que o tanto que é importante a terapia. Como muda Fundamental. a terapia, muda tudo. Fundamental. E eu falo que o Vinícius vivia assim, ele era muito uma criança meio alheia. E a gente brincava porque ele era muito inteligente para algumas coisas, que é o que eu vou falar. Ele sabia os números, as cores, falava inglês. Então, assim, todo mundo ficava babando, admirando quão inteligente o Vinícius era. Mas comandos simples como pega a bola, para mim, ele não pegava, ele não te olhava, assim, o contato visual dele era mínimo. Então a gente tinha várias características do Vinícius que hoje, olhando para trás, eu falo, gente, com 2 anos eu diagnosticaria meu filho. Mas assim, foi uma busca muito grande, porque você pense, há 12, 13 anos atrás não tinha tanta informação, a gente não tinha, a mídia não divulgava sobre o autismo, eram pouquíssimas coisas, eram filmes caricatos, falando sobre o autismo mais severo, e aí a minha ideia de autismo não se encaixava no meu filho. E aí, né, nessa caminhada mesmo de terapias, de buscando, que ele foi direcionado para o autismo, a psicóloga trabalhava muito a questão comportamental, mas assim, de uma maneira com que fizesse o Vinícius se expressar, achasse uma forma dele interagir, e aí foi quando ele começou mesmo a se perceber como sujeito. Porque até então, a maneira como que a gente via, o Vinícius estava muito alheio, muito assim, se ele estivesse no lugar, ele estava bom, e assim, ele não focava em nada, ele não tinha apego com ninguém. Uma amiga minha falou, foi uma das coisas que me marcaram, assim, ele era bebê, e ela veio pra mim e falou, nossa, seu filho parece não gostar de você. Nossa, aquilo foi chocante. Hoje eu falo isso pra ela, eu falo assim, ela jura que eu falei isso com maldade, não foi com intenção, mas porque o Vinícius, ele não era uma criança que estava assim, alheia a tudo, como o ambiente que ele tivesse. Se não tivesse os barulhos que incomodavam, ou se ele tivesse alimentado, tava tudo bem, assim, né? Ele tava brincando com o hiperfoco dele ali e tava tudo bem. Então, assim, ela falar, seu filho acho que não gosta de você, foi uma coisa também forte, né? Muito forte, né? O que eu tô fazendo, assim? Foram muitas culpas, gente. Tem muita coisa que eu acho que tem muita mãe que vai se identificar, porque, assim, ainda hoje a culpa recai na mãe, infelizmente. Você colocou em relação que hoje, se você olhasse o seu filho com 2 anos, você conseguiria dar o diagnóstico para ele. Enfatiza, sabe? Porque muitas pessoas, o centro de informações está sendo grande em relação ao autismo. Então busque, se você vê alguma coisinha diferente, se você vê um aspecto assim que não seja como as outras crianças, procure saber. Vá atrás, não tenha vergonha, não tenha medo, porque isso não é uma doença. E vai ajudar muito no desenvolvimento do seu filho, com certeza. Sim, é o que eu falo. Como eu sou professora de educação infantil, essa fase é muito, muito importante. Os primeiros anos de vida da criança é que ela vai desenvolvendo todas as habilidades que ela precisa para seguir em frente. E o que eu percebo? Quando a gente vai falar com os pais, a gente fala sobre os sinais de alerta. A gente, como professora, não dá diagnóstico, óbvio, mas a gente percebe que aquela criança
com determinada idade ainda não está falando a quantidade de palavras que... Não dá o diagnóstico, né, Kelly? Mas só que vocês são essenciais. Vocês ficam a maioria do tempo com a criança. Sim, e ainda tem aquela questão, gente. Cada criança tem seu tempo. Ok, cada criança tem seu tempo, mas o tempo é precioso. Então, quanto antes você perceber um sinal de alerta no seu filho, investigue. Porque assim, é melhor pecar pelo excesso do que você perder um tempo precioso de terapia. Se o Vinícius tivesse tido um tempo de terapia desde novinho, eu acho que muito sofrimento seria poupado. Muitas crises de alergia teriam sido corrigidas. Muitas noites sem dormir, o sofrimento que a gente tinha de não saber o que era, se o problema era comigo, mãe, se o problema era com a avó, se o problema era que ele era filho único e todo mundo mima. Mas, assim, perceba, você mãe, você sabe que tem alguma coisa ali, investigue e não passe. Ai, você tá super protegendo. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem sinal de alerta, investigue. Até em relação, né? A gente tem um filho pequeno e daí vem toda aquela parte do social, né? Porque um vem, como você mesmo comentou, um vem e fala, você não tá tratando direito o seu filho, esse alimento você tem que fazer isso, ele tem que comer desse jeito, ele tem que agir dessa forma, entende? Tente não olhar o mundo lá fora, tente olhar para dentro, porque a dificuldade vai ter, mas só que você consegue mudar isso. Só prestar atenção. Exatamente, é muito importante, porque o julgamento faz com que a gente meio que congele e se culpe mesmo. Então, assim, o importante é entender o seu filho. A mãe é a primeira terapeuta do filho. A mãe é aquela que entende todos os choros de dor, de fome, de... enfim. Os sinais, né? Os sinais. E os sinais estão ali. E eles estavam o tempo todo, né? Quem me dera eu pudesse saber sobre esses sinais. E hoje, como professora, eu procuro alertar os meus pais, as minhas mães, de que talvez aquele meu aluno mostre um sinal de alerta. E faz toda a diferença. Os pais vêm agradecer depois. Não tenham medo. Kelly, o Vini hoje, né? A gente sabe que ele é um artista. Se tornou um grande artista, faz desenhos maravilhosos. E como que começou isso? Como que você descobriu isso? Você quer falar um pouquinho, Vini? Eu praticamente gostava de desenhar porque era uma distração boa, que me relaxava. Eu comecei desenhando fazendo tipo aqueles básicos bonequinhos de palito. Daí eu comecei a ficar desenhando personagens de jogos, já desenhei vários, e eu desenho por distração. Porque você gosta mesmo. Isso. Vini, é só o desenho ou você gosta de fazer mais alguma coisa além disso? Jogo. Jogo? Celular, aqueles... Aqueles joguinhos de celular, de console, eu jogo. Eu meio que faço, quando eu tento me acalmar com coisas, eu basicamente faço o que eu gosto, tipo, jogo, eu desenho, às vezes durmo. Tá certo, muito bem. Conta pra nós você agora, mãe. Então, a questão começou com os eletrônicos porque a gente queria arrumar uma maneira de Vinícius se expressar mais, né? Porque o Vinícius sempre teve dificuldade de expressar aquilo que ele estava sentindo, expressar o que estava incomodando, e às vezes a gente tinha que ir no adivinhômetro, né? Porque com a fala ele não conseguia demonstrar. Então também, né, a questão da dermatite, mas outras coisas também, a questão dele ficar muito recluso, escola, ele preferia ficar na biblioteca do que ficar no recreio com os demais. Então uma das professoras falou, vamos fazer quadrinhos, e fizeram uma atividade de quadrinhos. E depois ela falou, Kelly, faz uma rede social para o Vinícius que eu vou conversar com eles na rede social, quem sabe ele solta mais. E aí eu fiz e deu certo, e aí a gente começou.
nessa questão de rede social, WhatsApp. Ele tá lá no quarto, eu tô aqui na sala, às vezes ele me manda um WhatsApp. Ou o dia que ele não tá bem, mas ele não quer conversar comigo. Ele pega, ele me manda, mãe, eu não tô bem hoje, no WhatsApp. Então a gente vai procurar fazer coisas que ele gosta para acalmar, entender o que tá deixando ele angustiado, entender o que tá incomodando. Às vezes não é, às vezes é só sensorial, às vezes é uma mudança de roupa, toma um banho, fica relaxado, enfim, a gente vai criando estratégias. Então, a primeira função dos eletrônicos foi para comunicação. E aí ele começou com os desenhos também, nessa parte dos quadrinhos. Então ele começou a gostar, e aí veio o hiperfoco do Angry Birds, e ele começou a criar desenhos dos Angry Birds, mas ele criava outros personagens. E a gente foi vendo as habilidades dele aí. E as professoras começaram a ver essa habilidade de desenho na escola, de criação, de utilizar. E por outro lado, porque o Vinícius, a maioria dos desenhos dele ele faz com grafite. Porque o Vinícius ele é daltônico. Então ele tem essa dificuldade com as cores. E aí ele não gosta muito de colorir, né, Vinícius? Prefere deixar no... Mas ele também faz o colorido, que fica muito bacana. Ele tem uma sensibilidade para utilizar a combinação de cores, mesmo às vezes, porque alguns tons que ele não consegue identificar, fica muito legal. Então é uma questão de habilidade mesmo dele. E os desenhos também vieram questão de comunicação novamente. Eu vi que você ele tem uma parte que ele fez as esculturas de argila. Como que foi? Então, nessa época, estava fazendo TO ainda, e ele não gostava de sujar as mãos de jeito nenhum. Já começou pelas frutas, legumes e afins, né? E ele não gostava da sensação de estar com a mão assim. E aí a TO me sugeriu, vá trabalhando coisas, né? Começa com massinha de modelar, ele fazia, maravilha. Porque não suja a mão, né? Mas tem ainda a textura. E aí a gente começou com argila. E aí, quando ele foi fazer as atividades em argila, os personagens do Angry Birds, eu falei, o quê? Né? Para uma criança que tem uma sensibilidade grande, né? Essa questão sensorial, ele foi lá e deu conta e fez. E é muito legal essa questão de surpresa. A gente se surpreende quando a gente deixa a criança fazer. Ele não gosta, ok, mas vamos dar oportunidade, né? Tudo, claro, tudo com jeito, sem forçar, mas criar estratégias, e aí eles super dão conta, e eles super entendem, super fazem. É a teoria de você entrar no mundo deles, né? Exatamente, e utilizar o hiperfoco, gente, é muito importante, porque assim, você consegue atingir qualquer área da criança ali que você queira, porque assim, o hiperfoco para eles é muito importante. Então, assim, por que não utilizar isso na escola, em casa, na terapia? Tudo isso para eles vai fazer um sentido, vai fazer a diferença, vai ser significativa aquela atividade, porque às vezes eles não entendem por que eu tenho que fazer isso. O Vinícius já me questionou, mas por que eu tenho que fazer isso? E quando você torna aquilo significativo, aí a coisa flui. E, assim, dá prazer, né? Dá prazer, e foi assim uma grata surpresa essa questão de trabalhar e fazer umas coisas muito lindas que ele fez, assim. Você comentou sobre a camiseta. A logo das Blue Divas. Foi criação de quem? Foi criação do Vinícius. Aí a gente combinou. Nós somos em 14 meninas, mães de autista todas. E temos um grupo, e o grupo, por votação, as Blue Divas. E aí a gente precisa criar uma marca para as Blue Divas. Eu falei, eu vou ver com o Vinícius se ele pode criar. E aí eu conversei com ele e falei, Vinícius, para as Blue Divas, pense que tem a ver com autismo, tem a ver com amigas, uma coisa feminina. Então ele foi criando, que é a corrente, que é o elo que une as mães dos autistas, tem a peça que simboliza, sim, e as escrito Blue Divas, assim. Então, e by Vini embaixo. Né, a coroinha a gente foi customizando as mães, porque, né, a gente gosta de um frufru, de um brilho, mas assim, foi criação dele essa logo, assim. Muito bonito. Foi criação dele. Ele também faz algumas caricaturas, alguns desenhos É um artista. E ele é muito, muito interessante, assim, muito legal. A mãe fica boba, né? Kelly, a gente pode ver que cada história é diferente uma da outra, né? Você contou a história do Vini, sua, todo o seu decorrer ali. Hoje você faz parte de um grupo onde existem várias mães, sim,
tá? E eu acho que ali dentro você escuta, é um pouquinho de cada, né? Vocês acabaram se conhecendo e isso vai pro resto da vida. Sim. Hoje, qual seria o seu maior sonho? Nossa. Meu maior sonho é ver o mundo mais inclusivo. Não ter que lutar tanto por aquilo que é direito. Isso que você é professora, né? Sim. E aí é aquela história, a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, esperando que o mundo melhore para os nossos filhos. Então, meu maior sonho é que as pessoas entendam a diversidade, entendam que todo mundo é diferente, todo mundo tem limitações, todo mundo tem qualidades e habilidades e é esse mundo que eu quero para o meu filho. Meu sonho é que o meu filho não tenha que lutar o tanto que eu tenho. É isso. Resumindo. Vini, seu maior sonho? Meu maior sonho é ser artista. Ser artista. Você já é um artista, né? Conhecido. Quer ser um artista conhecido. É. E vai ser. Que as pessoas olham pra mim e falam, é aquele cara que fez tal desenho. Uma coisa assim. Reconhecido, né? Isso. Reconhecido. É reconhecimento. Que mostra a sua arte. Vai dar tudo certo. A Refratários Candelari é uma empresa nacional, tradicional no ramo de refratários desde 1932. O aperfeiçoamento contínuo das técnicas de fabricação, a busca incessante de informações sobre os anseios do consumidor e a qualidade de seus profissionais construíram uma empresa sólida, moderna e próspera. Refratários Candelari desde 1932. Na Lapa, hospede-se na Pousada Tropeira. No coração do centro histórico, em plena Rua das Tropas. A Pousada Tropeira alia segurança com conforto e simplicidade. A Tropeiros Gastronomia, que oferece atendimento especial para pequenos grupos com aulas show e comidas típicas. Com cafeteria própria, que serve as delícias lapianas. A Pousada Tropeira também promove a alegria e descontração de seus hóspedes através da Seresta da Lapa. Pousada Tropeira, na Lapa, o seu lugar é aqui. Chegamos ao fim de mais um programa. Quero agradecer a Kelly por ter nos recebido na sua casa. Até a próxima terça-feira e fiquem com a mensagem maravilhosa da Beth. Se liga aí. Obrigada. E se liga aí. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos à nossa mensagem da noite. O coração fica onde a alma se encanta. O que você sopra, venta em você. Bom final de semana a todos, com muita luz, com muito amor, com muita paz.